É tempo do comentário habitual no CM Jornal de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Olá, boa noite. Temos aqui vários assuntos. Um deles é uma relativa surpresa. António José Seguro teve uma frase que surpreendeu de algum modo, porque criticou 4 governos. 4. Apanhou o seu. Apanhou. Dizem que ele é fraco a criticar um, não foi de modas e criticou 4. Agora, eu não tenho a certeza se ele criticou o meu, porque há aqui um engano com cordialidade para com ele, quer dizer, é que eu não fui eleições e normalmente é impostos, e portanto, nem uma coisa nem outra. E sendo assim, se não é para mim, só podia ser para o governo de Guterres, que ele fez parte, que foi o governo antes de Durão Barroso. Eu acho que não é para o governo de Guterres, era para apanhar de facto o governo de José Sócrates, o Durão Barroso, o meu já agora, que nem teve tempo nem para uma coisa nem para outra, porque a crítica, agora o de Passos Coelho, a crítica dele é tem que acabar esta coisa, que eu estou inteiramente de acordo com ele, se para eleições dizer uma coisa e depois de eleições fazer outra. Isso ele tem toda a razão. E eu até acredito que ele seja, ou fosse, não sabemos se vai chegar lá, capaz de fazer algo diferente na matéria. Eu tenho António José Seguro na conta de uma pessoa que procura ser vertical. Também não estou a dizer que os outros que fizeram diferente não o fossem, mas quer dizer, o que surpreende mais aqui é a crítica de António José Seguro ao governo de José Sócrates. Pode ser assim, foi por acaso? Não acredito. António José Seguro é um homem previdente, é um homem ponderado, não é um homem assim de muito impulsivo. Mas que vantagem pode tirar aí António José Seguro? Em termos políticos, enfim, criar uma distância com o governo que levou o país até este ponto? Eu acho que é um pouco isso. António José Seguro sentirá, pelos estudos de opinião que tem, que os portugueses ainda não recuperaram da ideia com que ficaram da ação final do governo de José Sócrates. No governo de José Sócrates não foi todo mal, não podemos dizer agora que ele foi apoiado, enfim, pelos setores mais variados da sociedade portuguesa durante vários anos. Mas na parte final, de facto, aquilo correu muito mal, houve aqueles aumentos de salários, já depois da crise de 2008, em 2009, pronto, e saiu mal. E ainda, como escrevia outro dia um jornalista do Expresso, parece estar completamente queimado. Pronto. Uma expressão, eu até achei graça ao parece. Mas o que é facto é que António José Seguro deve sentir que precisa de se demarcar também daquele PS. E aqui há um contraponto com quem? Na minha opinião, não é com José Sócrates, é com António Costa. Eu ainda não vi ninguém sublinhar isto. Mas António Costa foi sempre e continua a assumir, foi o número 2 de José Sócrates muito tempo. Com José Sócrates, Primeiro-Ministro, ele Presidente da Câmara, ele era na prática o número 2 de José Sócrates, como eu fui com Durão Barroso, quando eu estava como Presidente da Câmara e Durão Barroso Primeiro-Ministro, eu era o primeiro Vice-Presidente do PSD, e Costa nunca renegou essa ligação. Ainda ontem eu vi no programa que ele participa, dizer, eu lembro daquele Congresso de Guimarães em que você e outros foram lá gritar, tu ao Zé e viva ao Zé, já há pouco tempo antes de virados para José Sócrates, pouco tempo antes dele sair. E, portanto, eu acho que, em certa medida, António José Seguro diz, eu sou PS, eu proponho-me ao poder, mas eu não sou o PS que esteve com José Sócrates e que é responsável, como Passos Coelho, por tudo aquilo que se passou. Eu acho que ele queria atingir os dois, Sócrates e Passos Coelho. E depois, já agora, não podia fazer a coisa só assim, meteu-me a mim e a Durão Barroso, principalmente, ao barulho. O Durão Barroso, ele tem razão também, porque Durão Barroso, quando foi para eleições, falou no choque fiscal. Depois é sempre esta conversa. Chegou lá e disse que não sabia as contas de Guterres e foi com Ferreira Leite pedir a revisão das metas a Bruxelas. Portanto, António José Seguro tem razão. Quando se demarca, se me perguntarem, foi por acaso? Não. Foi um excesso de linguagem. Do ponto de vista dele, não. Ele já percebeu que só vai ter apoio do PS toda a força. José Sócrates cada vez mais, também quando fala, critica o estilo de oposição que é feito, procura cavalgar por cima de António José Seguro. Portanto, Seguro, como tem sido sublinhado, está de facto num momento muito difícil. Mas eu, como desconfio sempre destas unanimidades, toda a gente diz, Seguro, as sondagens, vai correr mal nas europeias. Calma, 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 ainda há muita água para correr até lá. Não acha que há muita água para correr, de facto. Ainda falta algum tempo. Mas, de qualquer modo, os timings não lhe são nada favoráveis. E recentemente surgiu mais outro, este investimento dos quadros de apoio, os 22 mil milhões, somado ao facto da Troika sair uma semana antes das eleições. Enfim, todos estes timings são difíceis para António José Seguro.
Sim, em princípio joga tudo contra ele. Os europeus têm uma taxa de abstenção alta, ele não tem propriamente mobilizado. Agora, sabe, às vezes quando nós temos dúvidas devemos socorrer dos exemplos históricos. Em 2002, Ferro Rodrigues estava debaixo de fogo. Eu não quero repetir o nome do processo, coitado, que ele foi mas debaixo de fogo por causa de um processo judicial que houve aí, e Ferro Rodrigues estava muito desgastado, era ele o líder do PS, foi às europeias e teve 44%. E a AD, com Durão Barroso e Paulo Portas como líderes, teve 27% ou 28%. Não, juntos tiveram 32%, mas eram os dois partidos juntos, foi o pior resultado sempre dos dois juntos. E Ferro Rodrigues 44%. E porquê? Na altura era Ministra das Finanças, como eu já aqui referi algumas vezes, Manuela Ferreira Leite, a política era dura, muito dura, e os portugueses, mesmo com Ferro Rodrigues, com as sondagens completamente em baixo, deram uma vitória enorme ao PS. Até é por isso que depois, quando Durão Barroso vai embora, Ferro Rodrigues se zanga com Jorge Sampaio quando ele não dissolve a Assembleia, me nomeia como Primeiro-Ministro. Mas porquê Ferro Rodrigues dizia? Então, com um resultado deste, não, ainda por cima não dissolve a Assembleia, está-se a ver que o povo quer mudar de governo. Sampaio fez-lhe a vontade, já não a ele, mas a Sócrates 6 meses depois, pelas razões que atendeu. Aqui, eu não tenho por líquido, a única diferença que há, não tenho por líquido que o mesmo não possa acontecer, a única diferença que há é que, ao contrário do que acontecia nessa altura, em 2004, agora 10 anos depois, a economia está a recuperar. Em maio... Mas acho que é essa, 44%, para António José Seguro, ou acha que eu acho que a fasquia é acima dos 40%. Acho que António José Seguro tem que ter 40%. Para baixo de 40%, e com o PSD e o CDS a estarem quase taco a taco, como na minha opinião acabou por ser... Mas terá a liderança de António José Seguro abaixo dos 40%? Eu não tenho dúvida nenhuma que se isso acontecer, António Costa e os seus apoiantes vão pedir qualquer coisa parecida com eleições diretas, congresso extraordinário, demissão de António José Seguro. António Costa, por aquilo que sei dele, por aquilo que conheço dele e pelas declarações que ele vai fazendo, está pronto a avançar e não hesitará um segundo se vir a possibilidade de substituir António José Seguro. Eu continuo absolutamente convencido, José Cascais, que António Costa quer, ambiciona no bom sentido, exercer as funções de Primeiro-Ministro e não as de Presidente da República. E ele está convencido que António José Seguro não vai lá. Não tenho dúvida nenhuma sobre isto que estou a dizer. E ele, com o resultado das europeias, se for fraco, ele vai avançar. Para ganhar ou para perder, mas quer dizer, é muito provável que, se ele nessa altura avançar, que ele consiga os seus intentos no seio do PS. Porquê? Porque o PS todo aí sentirá que não vai lá nas legislativas do ano seguinte. Portanto, se o PS ficar 37-38 e PSD e CDS juntos, que atenção, não é um grande resultado para o PSD e o CDS, mas ficar ali nos 35-36 juntos, é mau para António José Seguro. É pior o resultado do PS, PSD e CDS juntos o que têm. E sendo mau, os socialistas vão pensar, então isto agora com a economia a recuperar, a média, a troca foi-se embora, tudo. Isto agora para 2015 ainda é pior do que foi agora. E, portanto, os socialistas vão chegar à conclusão que têm que mudar de líder. Lembra-se como aqui há tempos se falava em que provavelmente o PSD ia chegar à conclusão para ganhar as eleições só com o Rui Rio e não podia ser com Passos Coelho. As coisas mudaram de repente. Isto quer dizer que Passos Coelho está garantido e vai às eleições e vai, bombar tudo. Não, nada disso. Tudo de repente pode o caldo entornar. Mas António José Seguro, como o Zé Carlos estava a dizer, tem quase tudo contra ele. Tem o PSD-CDS, enfim, com maior coesão na coligação e no governo, tem a data de saída da Troika, tem os indicadores económicos que vão chegando. A venda de carros em janeiro disparou de uma maneira considerável, 10% ou 10,4%. Portanto, eu vou vendo, eu tenho os meus indicadores, por exemplo, também da Misericórdia, vou vendo a evolução das receitas dos jogos, quer dizer, os tipos de jogos que aumentam ou não, a propensão que há para consumo ou para diminuir, se quiser, a taxa de poupança. E, portanto, o António José Seguro, o que é que tem a favor dele? Vai ter a Troika a exigir-lhe alguns compromissos. É evidente que António José Seguro veio com aquela conversa da despesa. Da despesa. Esse também é um assunto interessante perceber que António José Seguro
tem alguma abertura sobre alguns dossiês para negociar. Não é? Pois, parece que foi o que ele manifestou. É o que se deduz das palavras dele. Ele não o disse explicitamente, mas quando se diz de facto que é preciso o controle da dívida, o controle do déficit, quando diz isso tudo, parece que é uma porta aberta. Eu devo dizer, ele pode desconfiar de mim, que não sou à partida do campo, já temos uma boa relação pessoal, mas do mesmo campo político, quando eu digo que acho que ele só ganha com isso. Mas eu estou mesmo convencido disso. E acho que, lembre-se, quando ele assinou o acordo do IRC, aqui há mês e meio, 2 meses, ele entrou logo noutra fase melhor. Depois piorou. Ele, quando começa a bater muito, a demarcar-se, e depois, veja, estamos nesse ano contra aquele, outra coisa que ele tem contra ele, o secretário-geral da UGT a puxar por acordos. O secretário-geral da UGT entrou com um discurso radical, marcou fronteiras. Eu acho que ele é um indivíduo inteligente. Marcou o seu território. Quando ele entrou, até se julgava que ele depressa se coligaria com o Arménio Carlos e da CGTP e fazer frentes comuns, e não foi isso que aconteceu. E Carlos Silva tem dito que não é fazer greves todos os dias que resolve os problemas, nem a subir escadarias de ministérios, ocupar ministérios. Temos de sentar à mesa, tentar a negociar na concertação social. Portanto, António José Seguro também tem a UGT a puxar para o lado do acordo. Tem o Presidente da República também. O que é que ele tem só contra ele? Tem o seu partido, porque o Bloco está em desagregação. Ele podia ir lá pescar. E o PC, pronto, é o seu território natural, está bem, mas também não come muito eleitorado do PS. O PC... Sim, mas teve um resultado excelente nas autárquicas. Teve, mas pronto, vai buscando devagarinho, ali 1%, 1,5%. O PC não sobe, se quiser para os 15%. António José Seguro tem mais dificuldade em penetrar na esquerda, digamos assim, do que no centrão? Eu acho... Ou seja, estes 37, ou seja, ele tem uma curva de uma resistência, digamos, nas sondagens que já foi demonstrada, ali próximo dos 37,5%, que demonstra que há dúvida ali. Ele não é mas talvez à esquerda, não será? Sim, ele de esquerda, mas quer dizer, com toda a franqueza, ele leva algum daquele eleitorado flutuante entre PS e PSD, mas da esquerda ele leva muito pouco eleitorado. O eleitorado que sai do Bloco, pelos estudos que eu tenho visto, propende mais para a abstenção do que para ir votar PS, ou para o PCP. Mas, ou abstenção ao PCP. Para o PS não há quase trânsito nenhum de eleitorado do Bloco. Portanto, o pouco António José Seguro sobe em relação a resultados eleitorais anteriores é, de facto, ali naquela margem do eleitorado que anda sempre a transitar, sempre quer dizer, que é por natureza oscilante entre o PSD e o PS. António José Seguro não tem facilidade em captar eleitorado em mais lado nenhum, eu quase diria. Se ele fidelizasse o eleitorado natural do PS, que eu diria poderá andar ali à volta dos 35%, e seria bom, e depois ir buscar mais algum na tal faixa do meio. Mas não é fácil. A vida não está fácil para António José Seguro. Eu acho que ele só ganha se assumir como o quê? O futuro Primeiro-Ministro. A questão está aqui. Eu acho que é quase a lógica da batata. Na linha dessas declarações que ele fez, que parece indiciar uma abertura, se ele disser, eu quero o controle do déficit, eu quero o controle da dívida, eu quero também tomar medidas para cortar a despesa, mas eu tenho outras propostas para cortar a despesa, eu estou preocupado com o país que vou governar a partir do ano que vem. Se ele tivesse esta postura, eu acho que ele só ganha. E mesmo assim não negociar ou não querer participar na negociação do programa cautelar, se houver? Pois... eu acho que ele nunca deve deixar de negociar. Quem quer ser futuro Primeiro-Ministro não pode estar fora disso. É a minha opinião. Quem, se Seguro quer ser Primeiro-Ministro, não pode estar fora da negociação do programa cautelar. Lembre-se o que aconteceu com o Bloco e com o PC quando não foram à negociação com a Troika nas eleições legislativas anteriores. Principalmente o Bloco levou uma cacetada eleitoral enorme, um castigo dos eleitores. Não beneficiou, aliás, ouvi dirigentes do Bloco depois dizerem que estavam arrependidos por essa opção. E então um partido como o Partido Socialista ficar fora dessas negociações, não pode. E por isso eu admito que essas declarações de António José Seguro indiciem uma abertura de porta nesse sentido. Acho que ele só tem a ganhar com isso. Bom, esta semana, enfim, podemos falar de um relatório, o primeiro relatório anticorrupção da União Europeia, que foi apresentado, que tem dados muito, muito interessantes. Contrastantes até alguns. Contrastantes, realmente é curioso. Mas a esmagadora maioria dos portugueses, podemos começar por aí, 90%, é um número muito elevado, diz que a corrupção é generalizada no país. É uma falsa percepção das pessoas. Acima da média europeia. Muito acima. Que é 77, julgo eu. Sim,
vamos lá ver. Eu acho que há culpas repartidas por essa percepção. Porque, e nomeadamente, muitas vezes até de alguns políticos mais radicais, também há no PSD, que em vários partidos passam a vida a falar em corrupção e que tudo é corrupção. Quer dizer, a corrupção é diferente, imagino, de outros crimes, é diferente de gestão danosa, é diferente de abuso de poder, é diferente até de participação económica em negócio. Corrupção é uma coisa gravíssima, muito difícil de provar normalmente, em que alguém paga alguém para tomar uma decisão ou alguém aceita pagamento de alguém para tomar uma decisão. Portanto, esse crime da corrupção ativa ou da corrupção passiva não pode ser confundido com outros tipos de crime. Em Portugal, muitas vezes, fala-se em corrupção para todo o tipo de irregularidades. Olha, aquele tipo tomou uma opção errada, é corrupção. Os políticos da oposição muitas vezes querem atacar os que estão no poder, dizem, ui, aquela opção, aquilo, vou apresentar queixa-crime por corrupção, não sei. Já vi disso muita vez e depois chega-se ao fim dos julgamentos, quando os portugueses dizem, afinal esses tipos não vão presos poderosos. Eu acho que as pessoas já não podem dizer isso hoje em dia. Vamos recordar que estão privados da liberdade pessoas como Isaltino Moraes, como Carlos Cruz, outros arguidos no processo Casa Pia, como outras pessoas estiveram já detidas preventivamente, Oliveira e Costa e outros, presidente de banco. Quer dizer, acho que não se pode dizer isso da maneira como acontecia antes. Eu não gosto de ouvir falar do meu país como um país que é, como é que lhe ia dizer, um paraíso ou algo de especial acolhimento, que tem um especial acolhimento para quem seja corrupto. Não. Acho que têm sido tomadas várias medidas, acho que os tribunais têm sido corajosos a condenar, o Ministério Público tem sido corajoso a acusar, os investigadores também, e por isso é que os números depois revelam que quando perguntados... Quando os inquiridos lhes perguntam se reconhece ter sido alguma vez solicitado um suborno, apenas 1% diz que sim. Diz que sim, mais baixo do que a média europeia, que é 4%. Pai. E, portanto, há um contraste. Por um lado tem a percepção, está muita corrupção, mais do que o resto dos europeus. Por outro lado, mas conhece algum caso concreto mais baixo do que a média dos europeus. Portanto, eu acho que temos de tirar aqui, digamos assim, a mediana. Isto também é o primeiro relatório da iniciativa de uma comissária sueca, Cecilia Malmström, primeiro relatório deste género feito, na base de um estudo do Eurobarómetro. É bem feito, procura estudar as medidas tomadas pelos países, não quer dizer que Portugal não possa fazer mais e melhor nesta matéria, mas eu acho que houve uma grande evolução no país nesta matéria, que esta sensação de que os poderosos não são investigados, perseguidos, demandados. Quantos presidentes de banco, olha, Jardim Gonçalves, que é um homem de quem eu não deixo de dizer que tenho muita consideração, mas que tem estado sentado no banco dos réus a ser julgado. Hoje foi pronunciada, foi lida uma sentença contra dirigentes de uma empresa municipal, a Gebalis, portanto, responsáveis em nomeação política. Portanto, eu não estou a dizer que alguém se deve congratular com isso, não, mas se os tribunais entendem que houve de facto essa prevaricação, com certeza que a condenação tem que existir. Por isso, eu acho que este relatório é mau quando diz que para Portugal, quando diz que em Portugal há um grande sentimento que há muita corrupção, pois é melhor no que respeita aos casos concretos de conhecimento. Mas diz que tem que ser feito mais, isso diz sempre, eu acho, vocês é um combate. Mas é curioso, nos números na Europa, a Grécia, que está debaixo de uma intervenção também da Troika, 99% das pessoas acham que é um país corrupto. Itália, 97%. Bom, no caso de Itália, é uma imagem que os italianos têm e não só, não é? Pois, mas a Itália é o país onde há a máfia, com o devido respeito. Não é todo o país mafioso, mas há essa ideia. Na Grécia, como sabe, enfim, o sistema fiscal era um perfeito caos e, portanto, muitas pessoas não pagavam impostos ou havia até declarações falsas de impostos quase corroboradas pelo próprio Estado. Portanto, quer nos dois países, era aquilo que os italianos chamam como casino, a confusão instalada. E pronto, acho que Portugal, apesar de tudo,
não se sai mal deste inquérito. Mas a Europa, no geral, como é que acha que... Ou seja, mesmo os países que têm resultados mais baixos, por exemplo, a Suécia, 54% dos suecos acham que há corrupção. Ou seja, é a maioria absoluta, não é? Esses números, para mim, é que são mais surpreendentes, com toda a franqueza. Porque a ideia que temos dos países escandinavos, dos países nórdicos, mais das religiões luterana ou calvinista, a religião protestante, normalmente são pessoas, povos mais ascetas, pessoas mais rigorosas, mais frias, em princípio mais escrupulosas. Os povos latinos ou do Sul são tidos como mais laxistas, se quiser. E estes números não vêm... Aliás, é o país da comissária responsável pelo inquérito. Esses números, eu digo que são aqueles que estão mais acima daquilo que se esperava em relação aos diferentes países. E, portanto, aí nos países nórdicos e outros da Europa Central, aí é que eu acho que eles devem ter ficado mais estupefactos que nós. É quando nós não nos admiramos, 90% dos portugueses acham que há muita corrupção. Todos os dias ouvem falar disto nas televisões e muitas vezes dirigentes políticos a dizerem dos outros que aquilo de corrupção foi corrupção e depois não é bem assim. Não se prova, não é? Não se prova ou não existiu mesmo. Até podem ter existido outros tipos de crimes, mas não corrupção. E, portanto, eu não gosto de ouvir dizer que Portugal é um país corrupto ou um país de corruptos. Não é. Agora, é um país onde a ideia é que há muitos. Acho que nos últimos anos o Estado tem feito um grande esforço por mostrar que a justiça é tanto quanto possível igual para todos. Só não é no quê? Na capacidade económica para contratar advogados e para atrasar processos com recursos e recursos em cima de recursos, e nesse campo eu acho que a atual Ministra da Justiça está a fazer um esforço muito grande e o novo Código de Processo Civil representa um avanço significativo nessa matéria. Ora bem, vamos então à frase da semana. É uma frase que escolheu Paulo Portas, na Convenção Nacional do Partido Popular em Valladolid. Disse exatamente isto: os socialistas tendencialmente gastam e a nós toca-nos poupar. Pedro Santana Lopes. Eu escolhi esta frase a propósito desta participação de Paulo Portas no Congresso PP espanhol, e para dizer duas ou três coisas. Primeiro, a enorme deselegância da organização do PP espanhol, que troca o nome Paulo Portas, chama-lhe vice-presidente da República Portuguesa e chama-lhe Pedro Passos Coelho. Paulo Portas não desmaiou, manteve-se ali firme, mas podia, com o susto, porque com certeza não gosta de ser confundido com outras pessoas, é muito ciente, muito, enfim, dedicada à sua própria personalidade, tem muita autoestima, mas, portanto, foi uma falta de elegância. Imagino vir cá o Mariano Rajoy, nós apresentá-lo, agora vai falar Zé Maria Aznar, ou Filipe González, ou alguma coisa do género. É evidente que não gostariam também. Às vezes demonstra isto, tão próximos e tão longe, não fazem ideia dos cargos. Segundo, Paulo Portas, o modo como ele falou, fez um discurso muito bem feito, ele fala muito bem castelhano, ele tem família espanhola ali também na zona raiana, para os Alentejos, e família tem ascendência espanhola, tem um castelhano praticamente perfeito. Terceiro, esta frase que irritou muito na blogosfera alguns responsáveis políticos, dirigentes do PS, por ele dizer que os socialistas gastam dinheiro dos outros e depois são os outros governos que têm que recuperar. Com certeza que não, porque em Portugal, que não o seguinte, que é compreensível a contestação, porque em Portugal José Sócrates também, quando subiu ao poder, disse que ele é que estava a poupar e a fazer orçamentos de austeridade e que Durão Barroso e eu é que tínhamos gasto. Durão Barroso, quando subiu, disse o mesmo de António Guterres. Guterres, quando subiu, disse o mesmo de Cavaco Silva. Foi o que disse menos, porque Guterres, pronto, foi mais por aí fora. Portanto, eu escolhi esta frase porque indicia também, e para concluir com o mais importante, é quem lá esteve foi Paulo Portas e não Pedro Passos Coelho. O PSD fez representar pelo Presidente da Mesa do Congresso, Fernando Ruas. Pedro Passos Coelho cada vez mais parece menos preocupado com a vertente externa. Mesmo na parte da ICEP, da política económica externa, Paulo Portas e Pires de Lima, os anúncios ao investimento, aos progressos, ao apoio aos quadros comunitários, é a única que ele vai guardando para si, mas com um ministro muito discreto, quando digo para si, mais PSD, com um ministro muito discreto que apoia as Maduro. E veja que Passos Coelho, quando fala, normalmente fala da austeridade e dos temas difíceis e deixa à vontade de andar Paulo Portas, eu diria, a brilhar.
É uma constatação de facto. Eu não estou a criticar, isto suscita uma avaliação para outro dia mais cuidadosa, mas é uma questão de facto. Será Pedro Passos Coelho masoquista? Não acredito. Mas que é um facto, é um facto. Pires de Lima em roadshow, Paulo Portas com a ICEP e com os investimentos e com os congressos e os discursos, vem Passos Coelho dizer, como disse na noite que ganhou as diretas, isto não vamos voltar aos tempos antigos, isto vai ser muito mau, não se convençam que isto vai melhorar. Uma pessoa pensa, bem, está de facto uma divisão de trabalho curiosa no governo, tarefas, mas a ver, vamos. Eu deixo só assim uma abertura do que penso, ligeira abertura. Eu acho que Passos Coelho pensa ou julga também que ganha em manter esta imagem de austeridade, de firmeza, de frieza, de dureza, para quando chegar à altura dizer fui eu com estas minhas características muito que levei o país a sair da tormenta. Vamos à imagem vamos ver. Vamos à imagem da semana que escolheu. A propósito de Espanha. Foi ontem mesmo esta situação com o Cristiano Ronaldo. Enfim, não é uma imagem positiva. Não, e é isso que eu queria dizer. Acho que Cristiano Ronaldo, que tem dado uma prova tão grande de evolução, no sentido da maturidade, de calma, serenidade, foi eleito ainda agora o melhor jogador do mundo. Acho que ele se devia ter poupado a participação em cenas como esta. No País Basco, em Bilbao, no momento em que a Espanha está dividida por temas muito fraturantes em matéria de autonomias, com o referendo na Catalunha a poder avançar, Filipe González veio falar em defesa do governo de Rajoy contra esses propósitos na Catalunha. Aqui no País Basco a temperatura sobe sempre e Cristiano Ronaldo, então contra uma equipa de Madrid, Bilbao, capital do País Basco, contra a cidade destacada do País Basco, contra Madrid, contra o Real Madrid, dá sempre temperatura alta. E Ronaldo devia ter tido mais cuidado. Eu iria dizer, no melhor pano cai a nódoa, mas enfim, uma nódoa 3 vezes. Uma nódoa pequenina. Ele já foi expulso, sim. Esta é a quarta vez, acho. É a terceira ou quarta vez, sim. E já tinha sido expulso outras tantas em Manchester. Portanto, enfim, agora, olha, este é o comentário antes do jogo que vamos travar no próximo domingo. Pois é. Este fim de semana metemos todos água. Pois foi, ficou tudo igual. Ficou tudo igual. Há muito tempo que eu não me enervava tanto com o jogo do Sporting. É inacreditável. A rir neste fim de semana, mas a próxima jornada, o Benfica Sporting pode ser decisivo para o campeonato. Acredita no seu Sporting desta vez? Acredito. Acredito. Acho que, bem, isto do William Carvalho não foi bom, mas eu acho que o Sporting vai dar muita luta no Estado da Luz. E se porventura o Sporting ganhar, vai ser um campeonato muito duro até ao fim. Até ao final, sim. Até ao final. Vamos ver, cá estaremos segunda-feira, podemos analisar o jogo também. Sim, para não dizermos palavras feias de certeza, como sou. Ouvi este fim de semana, não sei se ouviu nas televisões, a propósito das cheias, estas televisões estão muito liberais, ouvi aí nos canais de televisão, lá os tipos estavam a filmar, agora os palavrões em direto, mas nós não, aqui somos gente civilizada. Sim. Ele é benfiquista ferrenho, eu sou benfiquista ferrenho, mas a coisa corre bem. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado, até para a semana, se Deus quiser. Para a semana, cá estaremos na segunda-feira. Fecha este